Fantasmas de Auschwitz. O inverno de 1943 se abate sobre Auschwitz-Birkenau como um manto de morte que amplifica todos os horrores já presentes no maior campo de concentração e extermínio do regime nazista. A neve cai incessantemente sobre as barracas de madeira deteriorada, criando uma paisagem desoladora onde a linha entre vida e morte se torna cada vez mais tênue. O frio penetrante corta através dos uniformes listrados esfarrapados dos prisioneiros, mas há algo mais no ar desta noite. Algo que vai além do sofrimento físico e da brutalidade sistemática que define este lugar maldito. Jacob Rosenberg, um judeu polonês de 31 anos que chegou ao campo há 8 meses, caminha lentamente entre as fileiras de beliches superlotados no Bloco 14, carregando o peso não apenas da fome constante e do trabalho forçado, mas também de visões que começaram a assombrá-lo nas últimas semanas. Antes da guerra, Jacob era professor de história na Universidade de Cracóvia, um homem de intelecto aguçado e memória excepcional, qualidades que agora se tornaram tanto uma bênção quanto uma maldição em sua luta pela sobrevivência. Jacob possui uma aparência que ainda mantém vestígios de sua antiga dignidade acadêmica, apesar dos meses de privação. Seus olhos castanhos, embora fundos e cercados por olheiras profundas, ainda brilham com uma inteligência que nem mesmo Auschwitz conseguiu extinguir completamente. Seus cabelos escuros, agora raspados segundo as regras do campo, estão começando a crescer novamente, criando uma sombra sobre seu crânio. Suas mãos, antes acostumadas apenas a segurar livros e giz, agora estão calejadas pelo trabalho pesado nas fábricas de munição, mas ainda tremem ligeiramente quando ele escreve em pequenos pedaços de papel que consegue esconder dos guardas. O que torna Jacob diferente dos outros prisioneiros não é apenas sua educação ou sua capacidade de manter a sanidade em meio ao caos, mas as visões que começaram a visitá-lo com frequência crescente. Inicialmente, ele pensou que fossem alucinações causadas pela desnutrição e pelo estresse extremo, sintomas comuns entre os prisioneiros que estão perdendo a batalha contra a morte lenta que Auschwitz representa. Mas as visões são muito específicas, muito detalhadas e muito consistentes para serem meras fantasias de uma mente em colapso. Jacob vê pessoas que não reconhece, prisioneiros que usam os mesmos uniformes listrados, mas que claramente não estão no campo agora. Eles aparecem em momentos inesperados, durante o trabalho forçado, durante as refeições escassas, durante as longas noites de insônia, quando o frio torna o sono impossível. Essas figuras fantasmagóricas se movem através do campo como se estivessem cumprindo alguma missão urgente, carregando objetos que Jacob não consegue identificar claramente, sussurrando entre si em idiomas que ele reconhece, mas não consegue compreender completamente. Antes de mergulharmos nas profundezas desta descoberta, que revelará segredos enterrados nas fundações sangrentas de Auschwitz e um pacto sobrenatural que transcende a morte, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que exploram os aspectos mais sombrios e inexplicáveis da história humana. Deixar seu like se você tem coragem de enfrentar verdades que desafiam nossa compreensão da realidade, comentar suas próprias teorias sobre fenômenos sobrenaturais em locais de grande sofrimento e compartilhar com aqueles que compreendem que algumas histórias precisam ser contadas. Não importa quão perturbadoras sejam, sua participação nos ajuda a preservar memórias que outros prefeririam esquecer. As visões de Jacob começaram 3 semanas atrás, durante um dos trabalhos mais exaustivos que os prisioneiros são forçados a realizar: a escavação de valas para novos blocos de barracas. Enquanto cavava na terra gelada, sua pá atingiu algo que não era terra nem pedra. Era madeira velha e apodrecida que se desfez ao toque, revelando um espaço oco embaixo. Por um momento, Jacob
pensou ter descoberto uma das muitas valas comuns que cercam o campo, mas quando olhou mais de perto, percebeu que era algo diferente. Era um túnel, ou pelo menos o que restava de um. As dimensões eram pequenas, claramente escavado à mão, e a direção sugeria que alguém havia tentado cavar uma rota de fuga do campo. Mas o túnel estava obviamente abandonado há muito tempo, parcialmente desmoronado e cheio de terra que havia se infiltrado ao longo dos meses ou anos. Jacob rapidamente cobriu a descoberta, sabendo que revelar qualquer evidência de tentativas de fuga resultaria em punição severa ou morte imediata. Mas foi naquela noite, depois de descobrir o túnel, que as visões começaram. Jacob viu um grupo de prisioneiros trabalhando febrilmente na escavação, usando ferramentas improvisadas e movendo-se com o desespero silencioso de homens que sabem que estão correndo contra o tempo. Eles não eram prisioneiros que Jacob reconhecia do campo atual, mas suas roupas e aparência sugeriam que eram de uma época anterior, talvez dos primeiros meses de operação de Auschwitz. O líder do grupo era um homem alto e magro, com olhos que brilhavam com uma determinação feroz. Alguém que claramente havia sido uma figura de autoridade antes de sua prisão. Ele dirigia os outros com gestos precisos e sussurros urgentes, e havia algo em sua postura que sugeria conhecimento militar ou experiência em liderança. Jacob mais tarde descobriria que este homem era David Goldstein, um ex-coronel do exército polonês que havia sido capturado durante a resistência de Varsóvia. Nas visões subsequentes, Jacob observou o progresso do túnel ao longo de várias semanas. Os prisioneiros trabalhavam principalmente durante a noite, aproveitando os breves períodos quando a vigilância era ligeiramente reduzida. Eles haviam desenvolvido um sistema engenhoso para remover a terra escavada, espalhando-a discretamente pelos pátios do campo durante suas atividades diárias. O túnel se estendia lentamente em direção à cerca externa, uma jornada de aproximadamente 200 metros, que representava a diferença entre vida e morte. Mas as visões também revelaram algo mais sinistro. Conforme o túnel se aproximava da conclusão, Jacob viu os prisioneiros realizando um ritual estranho em uma câmara que haviam escavado no meio do percurso. Era uma cerimônia que misturava elementos de tradições judaicas com práticas que Jacob não conseguia identificar, envolvendo símbolos desenhados na terra e palavras sussurradas em uma linguagem que parecia ser uma mistura de hebraico antigo com algo mais arcaico. O ritual era liderado por um homem idoso que Jacob reconheceu como um rabino, embora sua aparência fosse diferente de qualquer líder religioso que ele havia conhecido. Este rabino tinha olhos que pareciam ver além do mundo físico, e suas mãos se moviam com a precisão de alguém que havia praticado artes místicas por décadas. Durante o ritual, os outros prisioneiros colocaram objetos pessoais no centro do círculo. Fotografias de família, anéis de casamento, pequenos livros de oração, qualquer coisa que representasse suas vidas antes do campo. Jacob assistiu fascinado e horrorizado, enquanto o rabino pronunciava palavras que faziam o ar na câmara subterrânea vibrar com energia invisível. As visões mostravam luzes estranhas dançando ao redor dos objetos pessoais, e Jacob podia jurar que ouvia vozes sussurrando em resposta às invocações do rabino. Era como se os prisioneiros estivessem fazendo um pacto com forças que existiam além da compreensão humana normal, oferecendo algo de si mesmos em troca de... o quê? Jacob não conseguia compreender completamente o que estava sendo negociado. Conforme as semanas passaram, as visões se tornaram mais frequentes e mais detalhadas. Jacob começou a reconhecer padrões nas atividades dos prisioneiros fantasmagóricos e percebeu que eles não eram apenas memórias do passado, mas algo mais ativo e presente. Os fantasmas pareciam estar tentando se comunicar com ele, apontando para locais específicos no campo, gesticulando em direção a objetos enterrados,
sussurrando palavras que ele quase conseguia compreender. Uma noite, durante uma das visões mais vívidas, Jacob viu o momento em que o túnel foi descoberto pelos guardas nazistas. Foi uma traição. Alguém havia informado sobre o projeto de fuga em troca de favores ou simplesmente para salvar sua própria vida. Jacob assistiu com horror enquanto os soldados alemães invadiram o túnel, prendendo os prisioneiros que estavam trabalhando naquele momento. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais perturbador. Em vez de simplesmente executar os prisioneiros capturados, os nazistas os forçaram a retornar à câmara ritual no meio do túnel. Lá, sob a supervisão de um oficial SS que parecia ter conhecimento de práticas ocultas, os prisioneiros foram forçados a completar o ritual que haviam começado. Jacob não conseguia compreender por que os nazistas fariam isso. Mas havia algo na expressão do oficial SS que sugeria que ele sabia exatamente o que estava acontecendo e por que era importante. O ritual forçado foi uma perversão do que os prisioneiros haviam tentado fazer voluntariamente. Em vez de um pacto para escape e liberdade, tornou-se uma invocação de algo muito mais sombrio. Jacob viu os objetos pessoais dos prisioneiros sendo queimados, enquanto o rabino, com lágrimas escorrendo por seu rosto, pronunciava palavras que claramente iam contra tudo em que acreditava. O oficial SS adicionou seus próprios elementos ao ritual. Símbolos nazistas, misturados com runas antigas, que faziam o ar na câmara se tornar espesso e opressivo. Quando o ritual pervertido foi concluído, algo mudou fundamentalmente na atmosfera do túnel. Jacob viu sombras se movendo independentemente de qualquer fonte de luz e ouviu vozes sussurrando em idiomas que precediam a civilização humana. Os prisioneiros que haviam sido forçados a participar do ritual pareciam ter parte de suas almas sugada para fora de seus corpos, deixando-os como cascas vazias que continuavam a se mover, mas não eram mais completamente humanas. Foi então que Jacob compreendeu a verdadeira natureza de suas visões. Os prisioneiros que havia visto não eram simplesmente fantasmas de pessoas mortas, mas almas presas em um estado intermediário pelo ritual pervertido. Eles estavam tentando completar sua missão original, escapar de Auschwitz, mas estavam presos em um ciclo eterno de tentativas fracassadas, condenados a repetir seus esforços até que alguém pudesse quebrar o pacto sobrenatural que os mantinha cativos. Jacob percebeu que havia sido escolhido para esta tarefa, não por acaso, mas porque suas habilidades como historiador e sua capacidade de ver padrões o tornavam capaz de compreender o que havia acontecido e o que precisava ser feito. Os fantasmas não estavam apenas tentando escapar para si mesmos, mas tentando quebrar uma maldição que afetava todo o campo. Uma maldição que tornava Auschwitz não apenas um lugar de morte física, mas um buraco negro espiritual que sugava as almas dos mortos e as mantinha presas em sofrimento eterno. Determinado a ajudar os fantasmas e talvez encontrar uma forma de sua própria salvação, Jacob começou a investigar discretamente o campo, procurando por evidências físicas do túnel e da câmara ritual. Ele usou seu conhecimento de história e arqueologia para identificar locais onde escavações antigas poderiam ter ocorrido, e aproveitou seu trabalho nas fábricas para explorar áreas do campo que normalmente estavam fora dos limites para prisioneiros comuns. Sua busca o levou a descobrir que o túnel não era a única tentativa de fuga que havia sido pervertida pelos nazistas. Havia evidências de múltiplas tentativas ao longo dos meses, cada uma descoberta e transformada em rituais sombrios que fortaleciam a maldição sobre o campo. Jacob começou a compreender que alguns dos oficiais SS não eram simplesmente soldados seguindo ordens, mas praticantes de artes ocultas que estavam usando Auschwitz como um laboratório para experimentos espirituais macabros. O oficial SS que Jacob havia visto nas visões era Oberführer Heinrich Richter,
um homem que havia estudado o ocultismo antes da guerra e que via o Holocausto não apenas como uma solução para a questão judaica, mas como uma oportunidade de conduzir experimentos em larga escala com energia espiritual e manipulação de almas. Richter havia descoberto que locais de sofrimento intenso criavam condições ideais para certos tipos de magia negra e estava usando as tentativas de fuga dos prisioneiros como componentes para rituais que fortaleciam o poder nazista através de meios sobrenaturais. Jacob descobriu que Richter mantinha um laboratório oculto em uma seção isolada do campo, onde conduzia experimentos que combinavam pseudociência nazista com práticas místicas antigas. Era lá que os objetos pessoais dos prisioneiros capturados eram levados após os rituais forçados, onde eram usados como focos para invocações que Jacob mal conseguia imaginar. O laboratório era protegido por guardas especiais e por barreiras sobrenaturais que tornavam impossível para prisioneiros comuns se aproximarem. Mas Jacob não era um prisioneiro comum. Suas visões haviam mudado algo fundamental em sua percepção da realidade, permitindo-lhe ver através das barreiras sobrenaturais e compreender a verdadeira natureza do que Richter estava fazendo. Jacob percebeu que o oficial SS estava tentando criar um exército de almas escravizadas que poderiam ser usadas para fortalecer o Reich através de meios que iam além da guerra convencional. A descoberta mais chocante de Jacob foi que o ritual original dos prisioneiros havia sido baseado em conhecimento real e poderoso. O rabino que havia liderado a cerimônia era Moses Stern, um estudioso de textos místicos judaicos que havia descoberto métodos antigos de proteção espiritual e escape através de planos de existência alternativos. O ritual que os prisioneiros haviam tentado realizar não era apenas sobre escavar um túnel físico, mas sobre criar uma passagem espiritual que permitiria que suas almas escapassem mesmo se seus corpos fossem capturados. Richter havia pervertido este conhecimento, usando-o para criar o oposto do que os prisioneiros pretendiam. Em vez de liberdade espiritual, ele havia criado prisões espirituais. Em vez de escape, ele havia criado armadilhas eternas. E o pior de tudo, ele estava usando a energia das almas presas para alimentar rituais ainda maiores que poderiam afetar o resultado da guerra inteira. Jacob compreendeu que sua missão não era apenas ajudar os fantasmas dos prisioneiros originais, mas impedir que Richter completasse um ritual final que estava planejando para o solstício de inverno. Segundo as visões que Jacob havia recebido, este ritual envolveria o sacrifício de centenas de prisioneiros de uma forma que criaria uma fonte permanente de energia sobrenatural para o Reich nazista. Determinado a impedir esta atrocidade e libertar as almas presas, Jacob começou a planejar sua própria versão do ritual original. Ele usou seu conhecimento de história e linguística para reconstruir as palavras que Moses Stern havia usado e começou a coletar objetos pessoais de prisioneiros atuais que estavam dispostos a participar de uma tentativa desesperada de resistência espiritual. Jacob não estava sozinho em seus esforços. Outros prisioneiros haviam começado a ter suas próprias visões, menos detalhadas que as de Jacob, mas suficientes para convencê-los de que algo sobrenatural estava acontecendo no campo. Eles formaram um grupo secreto de resistência espiritual, usando códigos baseados em textos religiosos para se comunicar e planejando uma cerimônia que poderia quebrar a maldição de Richter. O grupo incluía Samuel Weiss, um jovem estudante de teologia que havia memorizado textos místicos inteiros antes de sua prisão. Rebecca Cohen, uma mulher que havia sido parteira em sua comunidade e que compreendia rituais relacionados à vida e morte. E David Katz,
Um homem que havia sido ourives e que podia criar os símbolos físicos necessários para a cerimônia, usando materiais improvisados. Juntos, eles planejaram infiltrar-se no túnel original durante a noite do solstício de inverno, exatamente quando Richter estaria conduzindo seu ritual final. A ideia era usar a energia que Richter estava gerando para seus próprios propósitos, redirecionando-a através do ritual correto para quebrar as prisões espirituais e libertar as almas presas. Mas conforme a data se aproximava, Jacob percebeu que eles não estavam apenas lutando contra Richter e seus guardas, mas contra as próprias forças sobrenaturais que haviam sido invocadas ao longo dos meses. O campo estava saturado de energia negativa, que tornava qualquer trabalho espiritual extremamente perigoso. Havia entidades que haviam sido atraídas pela maldição de Richter, criaturas que se alimentavam de sofrimento e que não queriam ver sua fonte de alimento destruída. Jacob também descobriu que alguns dos prisioneiros no campo não eram o que pareciam ser. Richter havia criado servos espirituais, pessoas cujas almas haviam sido parcialmente substituídas por entidades obedientes que relatavam todas as atividades de resistência. Identificar estes servos tornou-se uma questão de vida ou morte para o grupo de Jacob, pois uma única traição resultaria não apenas em execução, mas em ter suas almas capturadas para os rituais de Richter. Na noite do solstício, enquanto Richter conduzia seu ritual final no laboratório oculto, Jacob e seu grupo se infiltraram no túnel original. Eles encontraram a câmara ritual exatamente como Jacob havia visto em suas visões, mas agora ela pulsava com energia sombria que fazia o ar se tornar espesso e difícil de respirar. Os fantasmas dos prisioneiros originais estavam lá, mais visíveis do que nunca, esperando desesperadamente por libertação. Moses Stern, o rabino fantasma, apareceu para Jacob com clareza cristalina, seus olhos brilhando com urgência. Através de comunicação que transcendia palavras, ele transmitiu a Jacob as palavras exatas que precisavam ser pronunciadas e a sequência precisa de ações que quebrariam a maldição. Mas ele também alertou Jacob sobre o preço. Realizar o ritual corretamente exigiria que alguém tomasse o lugar das almas presas, mantendo a prisão espiritual fechada até que todas as outras pudessem escapar. Jacob compreendeu que este era seu destino desde o momento em que as visões começaram. Ele havia sido escolhido não apenas para ver a verdade, mas para se sacrificar por ela. Com o coração pesado, mas determinado, ele começou o ritual, pronunciando as palavras antigas, enquanto seus companheiros colocavam seus objetos pessoais no centro da câmara. Conforme o ritual progredia, a energia no túnel começou a mudar. A escuridão opressiva que havia dominado o espaço por meses começou a se dissipar, substituída por uma luz suave que parecia vir de dentro da própria terra. Os fantasmas dos prisioneiros originais começaram a brilhar com a mesma luz, suas expressões mudando de desespero para gratidão e finalmente para a paz. Mas no laboratório de Richter, o ritual nazista estava sendo interrompido pela interferência espiritual. O oficial SS percebeu que algo estava sabotando seus esforços e enviou guardas para investigar. Jacob e seu grupo ouviram os passos se aproximando do túnel, sabendo que tinham apenas minutos para completar sua cerimônia antes de serem descobertos. Moses Stern apareceu uma última vez para Jacob, estendendo uma mão fantasmagórica em direção ao jovem professor. Jacob compreendeu que chegara o momento de seu sacrifício. Ele tomou a mão do rabino fantasma e sentiu sua própria alma sendo puxada para fora de seu corpo, tomando o lugar de Moses na prisão espiritual, enquanto o rabino e os outros fantasmas finalmente encontravam liberdade. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de simplesmente trocar de lugar com os fantasmas, Jacob descobriu que sua ação havia quebrado completamente a maldição de Richter.
A energia que o oficial SS havia acumulado ao longo dos meses foi liberada de uma só vez, criando uma explosão espiritual que destruiu não apenas o laboratório oculto, mas todas as barreiras sobrenaturais que mantinham as almas presas em Auschwitz. Jacob encontrou-se de volta em seu próprio corpo, mas transformado pela experiência. Ele podia ver através dos véus entre os mundos, compreender a verdadeira natureza da realidade espiritual e, mais importante, ele havia quebrado o poder sobrenatural que Richter estava usando para fortalecer o regime nazista. Os guardas que chegaram ao túnel encontraram apenas Jacob e seus companheiros inconscientes, sem evidência física do ritual que havia ocorrido. Mas Richter estava morto, encontrado em seu laboratório com uma expressão de terror absoluto, e muitos dos outros oficiais SS que haviam participado de seus experimentos ocultos haviam enlouquecido ou morrido durante a noite. Nos dias que se seguiram, mudanças sutis, mas significativas, começaram a ocorrer em Auschwitz. A taxa de mortalidade diminuiu ligeiramente, não o suficiente para ser notado pelos administradores do campo, mas o suficiente para dar esperança a alguns prisioneiros. Mais importante, as tentativas de fuga começaram a ter mais sucesso, como se uma barreira invisível que havia impedido escapes anteriores tivesse sido removida. Jacob nunca falou sobre o que havia acontecido naquela noite, mas ele continuou a ter visões, agora de um tipo diferente. Ele via o futuro, vislumbres de um mundo onde Auschwitz seria liberado, onde os sobreviventes contariam suas histórias, onde a humanidade aprenderia com os horrores que haviam sido cometidos. Ele sabia que não viveria para ver esse futuro, mas sabia também que havia desempenhado um papel em torná-lo possível. As visões também lhe mostraram que a batalha entre forças espirituais não havia terminado com a morte de Richter. Havia outros como ele, em outros campos, em outras partes do Reich, conduzindo experimentos similares com energia sobrenatural. Jacob compreendeu que havia se tornado parte de uma resistência espiritual maior, uma rede de indivíduos que lutavam contra a perversão nazista, não apenas no mundo físico, mas nos planos de existência que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Nos meses finais de sua vida em Auschwitz, Jacob trabalhou discretamente para identificar e sabotar outras operações ocultas nazistas. Ele usou suas novas habilidades para se comunicar com outros prisioneiros que haviam desenvolvido sensibilidades espirituais, criando uma rede de resistência que operava através de sonhos, visões e comunicação telepática. Quando Auschwitz foi finalmente liberado em janeiro de 1945, Jacob estava entre os poucos sobreviventes que permaneceram conscientes até o fim. Ele usou seus últimos dias para documentar o que havia descoberto sobre os experimentos ocultos nazistas, escrevendo em códigos que apenas outros iniciados poderiam compreender. Seus escritos foram preservados por companheiros sobreviventes e eventualmente encontraram seu caminho para pesquisadores que estudavam os aspectos mais sombrios e menos conhecidos do regime nazista. Jacob morreu 3 dias após a liberação, não de doença ou ferimentos, mas simplesmente porque sua alma havia sido esticada além dos limites humanos normais por suas experiências espirituais. Mas aqueles que estavam com ele no final relataram que ele morreu com um sorriso, sussurrando palavras sobre ter visto os portões se abrirem e as almas voando livres. Após sua morte, outros sobreviventes de Auschwitz ocasionalmente relataram visões de Jacob, não como um fantasma preso, mas como um guia espiritual que ajudava outras almas perdidas a encontrar seu caminho para a liberdade. Ele havia se tornado parte da resistência eterna contra as forças que tentam usar sofrimento humano para poder sobrenatural, um guardião que protege os limites entre os mundos contra aqueles que tentariam pervertê-los. A história de Jacob e dos fantasmas de Auschwitz permanece como um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios da história humana,
Há forças espirituais em ação que transcendem a compreensão comum. É uma história sobre sacrifício, sobre a coragem de enfrentar horrores que vão além do físico e sobre a verdade de que algumas batalhas são travadas em campos de batalha que a maioria das pessoas nunca verá. Mas é também uma história sobre esperança, sobre a crença de que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre aqueles dispostos a se sacrificar para proteger outros, para quebrar maldições, para abrir portões que permitam que almas presas encontrem finalmente a liberdade que merecem. Jacob Rosenberg pode ter morrido em Auschwitz, mas seu espírito continua a lutar, uma luz eterna contra a escuridão que sempre ameaça consumir a humanidade. Fantasmas de Auschwitz. O inverno de 1943 se abate sobre Auschwitz-Birkenau como um manto de morte que amplifica todos os horrores já presentes no maior campo de concentração e extermínio do regime nazista. A neve cai incessantemente sobre as barracas de madeira deteriorada, criando uma paisagem desoladora, onde a linha entre vida e morte se torna cada vez mais tênue. O frio penetrante corta através dos uniformes listrados esfarrapados dos prisioneiros, mas há algo mais no ar desta noite. Algo que vai além do sofrimento físico e da brutalidade sistemática que define este lugar maldito. Jacob Rosenberg, um judeu polonês de 31 anos, que chegou ao campo há 8 meses, caminha lentamente entre as fileiras de beliches superlotados no Bloco 14, carregando o peso não apenas da fome constante e do trabalho forçado, mas também de visões que começaram a assombrá-lo nas últimas semanas. Antes da guerra, Jacob era professor de História na Universidade de Cracóvia, um homem de intelecto aguçado e memória excepcional, qualidades que agora se tornaram tanto uma bênção quanto uma maldição em sua luta pela sobrevivência. Jacob possui uma aparência que ainda mantém vestígios de sua antiga dignidade acadêmica, apesar dos meses de privação. Seus olhos castanhos, embora fundos e cercados por olheiras profundas, ainda brilham com uma inteligência que nem mesmo Auschwitz conseguiu extinguir completamente. Seus cabelos escuros, agora raspados segundo as regras do campo, estão começando a crescer novamente, criando uma sombra sobre seu crânio. Suas mãos, antes acostumadas apenas a segurar livros e giz, agora estão calejadas pelo trabalho pesado nas fábricas de munição, mas ainda tremem ligeiramente quando ele escreve em pequenos pedaços de papel que consegue esconder dos guardas. O que torna Jacob diferente dos outros prisioneiros não é apenas sua educação ou sua capacidade de manter a sanidade em meio ao caos, mas as visões que começaram a visitá-lo com frequência crescente. Inicialmente, ele pensou que fossem alucinações causadas pela desnutrição e pelo estresse extremo, sintomas comuns entre os prisioneiros que estão perdendo a batalha contra a morte lenta que Auschwitz representa. Mas as visões são muito específicas, muito detalhadas e muito consistentes para serem meras fantasias de uma mente em colapso. Jacob vê pessoas que não reconhece, prisioneiros que usam os mesmos uniformes listrados, mas que claramente não estão no campo agora. Eles aparecem em momentos inesperados, durante o trabalho forçado, durante as refeições escassas, durante as longas noites de insônia, quando o frio torna o sono impossível. Essas figuras fantasmagóricas se movem através do campo como se estivessem cumprindo alguma missão urgente, carregando objetos que Jacob não consegue identificar claramente, sussurrando entre si em idiomas que ele reconhece, mas não consegue compreender completamente. Antes de mergulharmos nas profundezas desta descoberta, que revelará segredos enterrados nas fundações sangrentas de Auschwitz e um pacto sobrenatural que transcende a morte, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que exploram os aspectos mais sombrios e inexplicáveis da história humana. Deixar seu like se você tem coragem de enfrentar verdades que desafiam nossa compreensão da realidade.
comentar suas próprias teorias sobre fenômenos sobrenaturais em locais de grande sofrimento e compartilhar com aqueles que compreendem que algumas histórias precisam ser contadas, não importa quão perturbadoras sejam. Sua participação nos ajuda a preservar memórias que outros prefeririam esquecer. As visões de Jacob começaram 3 semanas atrás, durante um dos trabalhos mais exaustivos que os prisioneiros são forçados a realizar: a escavação de valas para novos blocos de barracas. Enquanto cavava na terra gelada, sua pá atingiu algo que não era terra nem pedra. Era madeira velha e apodrecida que se desfez ao toque, revelando um espaço oco embaixo. Por um momento, Jacob pensou ter descoberto uma das muitas valas comuns que cercam o campo, mas quando olhou mais de perto, percebeu que era algo diferente. Era um túnel, ou pelo menos o que restava de um. As dimensões eram pequenas, claramente escavado à mão, e a direção sugeria que alguém havia tentado cavar uma rota de fuga do campo. Mas o túnel estava obviamente abandonado há muito tempo, parcialmente desmoronado e cheio de terra que havia se infiltrado ao longo dos meses ou anos. Jacob rapidamente cobriu a descoberta, sabendo que revelar qualquer evidência de tentativas de fuga resultaria em punição severa ou morte imediata. Mas foi naquela noite, depois de descobrir o túnel, que as visões começaram. Jacob viu um grupo de prisioneiros trabalhando febrilmente na escavação, usando ferramentas improvisadas e movendo-se com o desespero silencioso de homens que sabem que estão correndo contra o tempo. Eles não eram prisioneiros que Jacob reconhecia do campo atual, mas suas roupas e aparência sugeriam que eram de uma época anterior, talvez dos primeiros meses de operação de Auschwitz. O líder do grupo era um homem alto e magro, com olhos que brilhavam com uma determinação feroz. Alguém que claramente havia sido uma figura de autoridade antes de sua prisão. Ele dirigia os outros com gestos precisos e sussurros urgentes, e havia algo em sua postura que sugeria conhecimento militar ou experiência em liderança. Jacob mais tarde descobriria que este homem era David Goldstein, um ex-coronel do exército polonês que havia sido capturado durante a resistência de Varsóvia. Nas visões subsequentes, Jacob observou o progresso do túnel ao longo de várias semanas. Os prisioneiros trabalhavam principalmente durante a noite, aproveitando os breves períodos quando a vigilância era ligeiramente reduzida. Eles haviam desenvolvido um sistema engenhoso para remover a terra escavada, espalhando-a discretamente pelos pátios do campo durante suas atividades diárias. O túnel se estendia lentamente em direção à cerca externa, uma jornada de aproximadamente 200 metros que representava a diferença entre vida e morte. Mas as visões também revelaram algo mais sinistro. Conforme o túnel se aproximava da conclusão, Jacob viu os prisioneiros realizando um ritual estranho em uma câmara que haviam escavado no meio do percurso. Era uma cerimônia que misturava elementos de tradições judaicas com práticas que Jacob não conseguia identificar, envolvendo símbolos desenhados na terra e palavras sussurradas em uma linguagem que parecia ser uma mistura de hebraico antigo com algo mais arcaico. O ritual era liderado por um homem idoso que Jacob reconheceu como um rabino, embora sua aparência fosse diferente de qualquer líder religioso que ele havia conhecido. Este rabino tinha olhos que pareciam ver além do mundo físico, e suas mãos se moviam com a precisão de alguém que havia praticado artes místicas por décadas. Durante o ritual, os outros prisioneiros colocaram objetos pessoais no centro do círculo. Fotografias de família, anéis de casamento, pequenos livros de oração, qualquer coisa que representasse suas vidas antes do campo. Jacob assistiu fascinado e horrorizado, enquanto o rabino pronunciava palavras que faziam o ar na câmara subterrânea vibrar com energia invisível. As visões mostravam luzes estranhas dançando ao redor dos objetos pessoais, e Jacob podia jurar
que ouvia vozes sussurrando em resposta às invocações do rabino. Era como se os prisioneiros estivessem fazendo um pacto com forças que existiam além da compreensão humana normal, oferecendo algo de si mesmos em troca de... o quê? Jacob não conseguia compreender completamente o que estava sendo negociado. Conforme as semanas passaram, as visões se tornaram mais frequentes e mais detalhadas. Jacob começou a reconhecer padrões nas atividades dos prisioneiros fantasmagóricos e percebeu que eles não eram apenas memórias do passado, mas algo mais ativo e presente. Os fantasmas pareciam estar tentando se comunicar com ele, apontando para locais específicos no campo, gesticulando em direção a objetos enterrados, sussurrando palavras que ele quase conseguia compreender. Uma noite, durante uma das visões mais vívidas, Jacob viu o momento em que o túnel foi descoberto pelos guardas nazistas. Foi uma traição. Alguém havia informado sobre o projeto de fuga em troca de favores ou simplesmente para salvar sua própria vida. Jacob assistiu com horror enquanto os soldados alemães invadiram o túnel, prendendo os prisioneiros que estavam trabalhando naquele momento. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais perturbador. Em vez de simplesmente executar os prisioneiros capturados, os nazistas os forçaram a retornar à câmara ritual no meio do túnel. Lá, sob a supervisão de um oficial SS que parecia ter conhecimento de práticas ocultas, os prisioneiros foram forçados a completar o ritual que haviam começado. Jacob não conseguia compreender por que os nazistas fariam isso, mas havia algo na expressão do oficial SS que sugeria que ele sabia exatamente o que estava acontecendo e por que era importante. O ritual forçado foi uma perversão do que os prisioneiros haviam tentado fazer voluntariamente. Em vez de um pacto para escape e liberdade, tornou-se uma invocação de algo muito mais sombrio. Jacob viu os objetos pessoais dos prisioneiros sendo queimados, enquanto o rabino, com lágrimas escorrendo por seu rosto, pronunciava palavras que claramente iam contra tudo em que acreditava. O oficial SS adicionou seus próprios elementos ao ritual. Símbolos nazistas, misturados com runas antigas, que faziam o ar na câmara se tornar espesso e opressivo. Quando o ritual pervertido foi concluído, algo mudou fundamentalmente na atmosfera do túnel. Jacob viu sombras se movendo independentemente de qualquer fonte de luz, e ouviu vozes sussurrando em idiomas que precediam a civilização humana. Os prisioneiros que haviam sido forçados a participar do ritual pareciam ter parte de suas almas sugada para fora de seus corpos, deixando-os como cascas vazias que continuavam a se mover, mas não eram mais completamente humanas. Foi então que Jacob compreendeu a verdadeira natureza de suas visões. Os prisioneiros que havia visto não eram simplesmente fantasmas de pessoas mortas, mas almas presas em um estado intermediário pelo ritual pervertido. Eles estavam tentando completar sua missão original, escapar de Auschwitz, mas estavam presos em um ciclo eterno de tentativas fracassadas, condenados a repetir seus esforços até que alguém pudesse quebrar o pacto sobrenatural que os mantinha cativos. Jacob percebeu que havia sido escolhido para esta tarefa, não por acaso, mas porque suas habilidades como historiador e sua capacidade de ver padrões o tornavam capaz de compreender o que havia acontecido e o que precisava ser feito. Os fantasmas não estavam apenas tentando escapar para si mesmos, mas tentando quebrar uma maldição que afetava todo o campo. Uma maldição que tornava Auschwitz não apenas um lugar de morte física, mas um buraco negro espiritual que sugava as almas dos mortos e as mantinha presas em sofrimento eterno. Determinado a ajudar os fantasmas e talvez encontrar uma forma de sua própria salvação, Jacob começou a investigar discretamente o campo, procurando por evidências físicas do túnel e da câmara ritual. Ele usou seu conhecimento de história e arqueologia para identificar locais onde escavações antigas poderiam ter ocorrido.
e aproveitou seu trabalho nas fábricas para explorar áreas do campo que normalmente estavam fora dos limites para prisioneiros comuns. Sua busca o levou a descobrir que o túnel não era a única tentativa de fuga que havia sido pervertida pelos nazistas. Havia evidências de múltiplas tentativas ao longo dos meses, cada uma descoberta e transformada em rituais sombrios que fortaleciam a maldição sobre o campo. Jacob começou a compreender que alguns dos oficiais SS não eram simplesmente soldados seguindo ordens, mas praticantes de artes ocultas que estavam usando Auschwitz como um laboratório para experimentos espirituais macabros. O oficial SS que Jacob havia visto nas visões era Oberführer Heinrich Richter, um homem que havia estudado o ocultismo antes da guerra e que via o Holocausto não apenas como uma solução para a questão judaica, mas como uma oportunidade de conduzir experimentos em larga escala com energia espiritual e manipulação de almas. Richter havia descoberto que locais de sofrimento intenso criavam condições ideais para certos tipos de magia negra e estava usando as tentativas de fuga dos prisioneiros como componentes para rituais que fortaleciam o poder nazista através de meios sobrenaturais. Jacob descobriu que Richter mantinha um laboratório oculto em uma seção isolada do campo, onde conduzia experimentos que combinavam pseudociência nazista com práticas místicas antigas. Era lá que os objetos pessoais dos prisioneiros capturados eram levados após os rituais forçados, onde eram usados como focos para invocações que Jacob mal conseguia imaginar. O laboratório era protegido por guardas especiais e por barreiras sobrenaturais que tornavam impossível para prisioneiros comuns se aproximarem. Mas Jacob não era um prisioneiro comum. Suas visões haviam mudado algo fundamental em sua percepção da realidade, permitindo-lhe ver através das barreiras sobrenaturais e compreender a verdadeira natureza do que Richter estava fazendo. Jacob percebeu que o oficial SS estava tentando criar um exército de almas escravizadas que poderiam ser usadas para fortalecer o Reich através de meios que iam além da guerra convencional. A descoberta mais chocante de Jacob foi que o ritual original dos prisioneiros havia sido baseado em conhecimento real e poderoso. O rabino que havia liderado a cerimônia era Moses Stern, um estudioso de textos místicos judaicos que havia descoberto métodos antigos de proteção espiritual e escape através de planos de existência alternativos. O ritual que os prisioneiros haviam tentado realizar não era apenas sobre escavar um túnel físico, mas sobre criar uma passagem espiritual que permitiria que suas almas escapassem mesmo se seus corpos fossem capturados. Richter havia pervertido este conhecimento, usando-o para criar o oposto do que os prisioneiros pretendiam. Em vez de liberdade espiritual, ele havia criado prisões espirituais. Em vez de escape, ele havia criado armadilhas eternas. E o pior de tudo, ele estava usando a energia das almas presas para alimentar rituais ainda maiores que poderiam afetar o resultado da guerra inteira. Jacob compreendeu que sua missão não era apenas ajudar os fantasmas dos prisioneiros originais, mas impedir que Richter completasse um ritual final que estava planejando para o solstício de inverno. Segundo as visões que Jacob havia recebido, este ritual envolveria o sacrifício de centenas de prisioneiros de uma forma que criaria uma fonte permanente de energia sobrenatural para o Reich nazista. Determinado a impedir esta atrocidade e libertar as almas presas, Jacob começou a planejar sua própria versão do ritual original. Ele usou seu conhecimento de história e linguística para reconstruir as palavras que Moses Stern havia usado e começou a coletar objetos pessoais de prisioneiros atuais que estavam dispostos a participar de uma tentativa desesperada de resistência espiritual. Jacob não estava sozinho em seus esforços.
Outros prisioneiros haviam começado a ter suas próprias visões, menos detalhadas que as de Jacob, mas suficientes para convencê-los de que algo sobrenatural estava acontecendo no campo. Eles formaram um grupo secreto de resistência espiritual, usando códigos baseados em textos religiosos para se comunicar e planejando uma cerimônia que poderia quebrar a maldição de Richter. O grupo incluía Samuel Wise, um jovem estudante de teologia que havia memorizado textos místicos inteiros antes de sua prisão. Rebecca Cohen, uma mulher que havia sido parteira em sua comunidade e que compreendia rituais relacionados à vida e morte. E David Katz, um homem que havia sido ourives e que podia criar os símbolos físicos necessários para a cerimônia, usando materiais improvisados. Juntos, eles planejaram infiltrar-se no túnel original durante a noite do solstício de inverno, exatamente quando Richter estaria conduzindo seu ritual final. A ideia era usar a energia que Richter estava gerando para seus próprios propósitos, redirecionando-a através do ritual correto para quebrar as prisões espirituais e libertar as almas presas. Mas conforme a data se aproximava, Jacob percebeu que eles não estavam apenas lutando contra Richter e seus guardas, mas contra as próprias forças sobrenaturais que haviam sido invocadas ao longo dos meses. O campo estava saturado de energia negativa, que tornava qualquer trabalho espiritual extremamente perigoso. Havia entidades que haviam sido atraídas pela maldição de Richter, criaturas que se alimentavam de sofrimento e que não queriam ver sua fonte de alimento destruída. Jacob também descobriu que alguns dos prisioneiros no campo não eram o que pareciam ser. Richter havia criado servos espirituais, pessoas cujas almas haviam sido parcialmente substituídas por entidades obedientes que relatavam todas as atividades de resistência. Identificar estes servos tornou-se uma questão de vida ou morte para o grupo de Jacob, pois uma única traição resultaria não apenas em execução, mas em ter suas almas capturadas para os rituais de Richter. Na noite do solstício, enquanto Richter conduzia seu ritual final no laboratório oculto, Jacob e seu grupo se infiltraram no túnel original. Eles encontraram a câmara ritual exatamente como Jacob havia visto em suas visões. Mas agora, ela pulsava com energia sombria que fazia o ar se tornar espesso e difícil de respirar. Os fantasmas dos prisioneiros originais estavam lá, mais visíveis do que nunca, esperando desesperadamente por libertação. Moses Stern, o rabino fantasma, apareceu para Jacob com clareza cristalina, seus olhos brilhando com urgência. Através de comunicação que transcendia palavras, ele transmitiu a Jacob as palavras exatas que precisavam ser pronunciadas e a sequência precisa de ações que quebrariam a maldição. Mas ele também alertou Jacob sobre o preço. Realizar o ritual corretamente exigiria que alguém tomasse o lugar das almas presas, mantendo a prisão espiritual fechada até que todas as outras pudessem escapar. Jacob compreendeu que este era seu destino desde o momento em que as visões começaram. Ele havia sido escolhido não apenas para ver a verdade, mas para se sacrificar por ela. Com o coração pesado, mas determinado, ele começou o ritual, pronunciando as palavras antigas, enquanto seus companheiros colocavam seus objetos pessoais no centro da câmara. Conforme o ritual progredia, a energia no túnel começou a mudar. A escuridão opressiva que havia dominado o espaço por meses começou a se dissipar, substituída por uma luz suave que parecia vir de dentro da própria terra. Os fantasmas dos prisioneiros originais começaram a brilhar com a mesma luz, suas expressões mudando de desespero para gratidão e finalmente para a paz. Mas no laboratório de Richter, o ritual nazista estava sendo interrompido pela interferência espiritual. O oficial SS percebeu que algo estava sabotando seus esforços e enviou guardas para investigar. Jacob e seu grupo ouviram os passos se aproximando do túnel.
sabendo que tinham apenas minutos para completar sua cerimônia antes de serem descobertos. Moses Stern apareceu uma última vez para Jacob, estendendo uma mão fantasmagórica em direção ao jovem professor. Jacob compreendeu que chegara o momento de seu sacrifício. Ele tomou a mão do rabino fantasma e sentiu sua própria alma sendo puxada para fora de seu corpo, tomando o lugar de Moses na prisão espiritual, enquanto o rabino e os outros fantasmas finalmente encontravam liberdade. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de simplesmente trocar de lugar com os fantasmas, Jacob descobriu que sua ação havia quebrado completamente a maldição de Richter. A energia que o oficial SS havia acumulado ao longo dos meses foi liberada de uma só vez, criando uma explosão espiritual que destruiu não apenas o laboratório oculto, mas todas as barreiras sobrenaturais que mantinham as almas presas em Auschwitz. Jacob encontrou-se de volta em seu próprio corpo, mas transformado pela experiência. Ele podia ver através dos véus entre os mundos, compreender a verdadeira natureza da realidade espiritual. E mais importante, ele havia quebrado o poder sobrenatural que Richter estava usando para fortalecer o regime nazista. Os guardas que chegaram ao túnel encontraram apenas Jacob e seus companheiros inconscientes, sem evidência física do ritual que havia ocorrido. Mas Richter estava morto, encontrado em seu laboratório com uma expressão de terror absoluto, e muitos dos outros oficiais SS que haviam participado de seus experimentos ocultos haviam enlouquecido ou morrido durante a noite. Nos dias que se seguiram, mudanças sutis, mas significativas, começaram a ocorrer em Auschwitz. A taxa de mortalidade diminuiu ligeiramente, não o suficiente para ser notado pelos administradores do campo, mas o suficiente para dar esperança a alguns prisioneiros. Mais importante, as tentativas de fuga começaram a ter mais sucesso, como se uma barreira invisível que havia impedido escapes anteriores tivesse sido removida. Jacob nunca falou sobre o que havia acontecido naquela noite, mas ele continuou a ter visões, agora de um tipo diferente. Ele via o futuro, vislumbres de um mundo onde Auschwitz seria liberado, onde os sobreviventes contariam suas histórias, onde a humanidade aprenderia com os horrores que haviam sido cometidos. Ele sabia que não viveria para ver esse futuro, mas sabia também que havia desempenhado um papel em torná-lo possível. As visões também lhe mostraram que a batalha entre forças espirituais não havia terminado com a morte de Richter. Havia outros como ele, em outros campos, em outras partes do Reich, conduzindo experimentos similares com energia sobrenatural. Jacob compreendeu que havia se tornado parte de uma resistência espiritual maior, uma rede de indivíduos que lutavam contra a perversão nazista, não apenas no mundo físico, mas nos planos de existência que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Nos meses finais de sua vida em Auschwitz, Jacob trabalhou discretamente para identificar e sabotar outras operações ocultas nazistas. Ele usou suas novas habilidades para se comunicar com outros prisioneiros que haviam desenvolvido sensibilidades espirituais, criando uma rede de resistência que operava através de sonhos, visões e comunicação telepática. Quando Auschwitz foi finalmente liberado em janeiro de 1945, Jacob estava entre os poucos sobreviventes que permaneceram conscientes até o fim. Ele usou seus últimos dias para documentar o que havia descoberto sobre os experimentos ocultos nazistas, escrevendo em códigos que apenas outros iniciados poderiam compreender. Seus escritos foram preservados por companheiros sobreviventes e eventualmente encontraram seu caminho para pesquisadores que estudavam os aspectos mais sombrios e menos conhecidos do regime nazista. Jacob morreu 3 dias após a liberação, não de doença ou ferimentos, mas simplesmente porque sua alma havia sido esticada além dos limites humanos normais por suas experiências espirituais. Mas aqueles que estavam com ele no final relataram que ele morreu com um sorriso,
sussurrando palavras sobre ter visto os portões se abrirem e as almas voando livres. Após sua morte, outros sobreviventes de Auschwitz ocasionalmente relataram visões de Jacob, não como um fantasma preso, mas como um guia espiritual que ajudava outras almas perdidas a encontrar seu caminho para a liberdade. Ele havia se tornado parte da resistência eterna contra as forças que tentam usar sofrimento humano para poder sobrenatural, um guardião que protege os limites entre os mundos contra aqueles que tentariam pervertê-los. A história de Jacob e dos fantasmas de Auschwitz permanece como um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, há forças espirituais em ação que transcendem a compreensão comum. É uma história sobre sacrifício, sobre a coragem de enfrentar horrores que vão além do físico e sobre a verdade de que algumas batalhas são travadas em campos de batalha que a maioria das pessoas nunca verá. Mas é também uma história sobre esperança, sobre a crença de que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre aqueles dispostos a se sacrificar para proteger outros, para quebrar maldições, para abrir portões que permitam que almas presas encontrem finalmente a liberdade que merecem. Jacob Rosenberg pode ter morrido em Auschwitz, mas seu espírito continua a lutar, uma luz eterna contra a escuridão que sempre ameaça consumir a humanidade.